Eu sei que eu tô atrasado pra falar de um jogo com seus 18 anos de idade, mas esse é um jogo que eu amo muito. Pra mim, é impossível não falar dele. Doutor que já teve 1000 análises, 1000 teorias, 1000 vídeos dizendo que é mais do que parece. Mas por trás de todos os sustos, das quebras de quarta parede, o que me prendeu de verdade foram os poemas. Eles são o coração do jogo, a parte que a maioria das pessoas pula, mas que diz tudo o que os personagens não conseguem dizer em voz alta. Então hoje eu quero te provar que ainda vale a pena ler os poemas de Doki Doki. Sayori é o coração do clube, alegre, acolhedora e profundamente triste. Ela é o tipo de pessoa que ilumina o ambiente só por estar nele, mas essa luz não vem de dentro, é um reflexo do que ela tenta ser pros outros, e é justamente isso que torna o poema Cara Luz do Sol tão devastador. Querida luz do sol, a forma que você brilha através das minhas cortinas de manhã me faz sentir como se você estivesse com saudades de mim, beijando minha testa para me ajudar a levantar da cama, fazendo-eu esfregar o sono dos meus olhos. Você está pedindo para eu sair e brincar? Está confiando em mim para desejar que um dia chuvoso não venha? Olho para cima, o céu está azul, um segredo, mas eu também confio em você. Se não fosse por você, eu poderia dormir para sempre, mas não estou bravo. Eu quero café da manhã. À primeira vista, parece uma mensagem simples e positiva. Um texto sobre gratidão, sobre como a luz do sol faz o dia dela melhor, sobre como tudo parece mais bonito sobre aquele calor. Mas quando olhamos com atenção, percebemos que a luz do sol não é apenas o brilho do dia, é o próprio protagonista. E é ele quem traz cor ao mundo cinzento que Sayori vive. Ela descreve o sol como algo que a faz sorrir, que espanta as nuvens e aquece o seu coração. Mas também admite, mesmo que de forma quase imperceptível, que quando essa luz se vai, tudo volta a escurecer. Natsuki é muitas vezes vista como a tsundere do grupo. Irritada, mandona, orgulhosa. Mas essa máscara de bravura é a forma mais infantil e mais humana de autodefesa que alguém pode ter. Ela levanta a voz para ninguém perceber que, por dentro, está tremendo. O poema que ela escreveu é uma confissão atrás de uma brincadeira. Ela fala sobre o quanto é fácil julgar alguém por algo pequeno, quanto é simples transformar um gosto inocente em motivo de repulsa. Amy gosta de aranhas. Sabe o que eu ouvi sobre Amy? Amy gosta de aranhas. Aranhas são nojentas, evasivas, cameludas e feias. É por isso que eu não sou amiga dela. Amy tem uma bela voz pra cantar. Eu ouvi ela cantando minha música de amor favorita. Toda vez que ela cantava o refrão, meu coração batia ao ritmo das palavras. Mas ela gosta de aranhas. É por isso que eu não sou amiga dela. Certa vez, eu machuquei minha perna. Amy me ajudou e me levou até a enfermaria. Tentei não deixá-la tocar em mim. Ela gosta de aranhas, então suas mãos provavelmente são nojentas. E é por isso que eu não sou amiga dela. Amy tem muitos amigos. Sempre vejo ela conversando com as pessoas. Ela provavelmente fala sobre aranhas. E se os amigos dela começarem a gostar de aranhas também? É por isso que eu não sou amiga dela. Não importa se ela tem outros passatempos. Não importa se ela faz isso no privado. Não importa se isso não machuca ninguém. É nojento. Ela é nojenta. O mundo é melhor sem amantes de aranhas. Eu vou contar pra todos. Natsuki não está falando sobre aranhas. Está falando sobre si mesma. Sobre o quanto é doloroso amar algo que o mundo insiste em chamar de bobo. Os gostos estranhos de Amy são os mangás que ela lê escondido. As histórias coloridas que a fazem se sentir viva. Mesmo em meio a uma casa silenciosa e fria. E, como Amy, Natsuki sabe que o julgamento sempre vem disfarçado de moralidade. As pessoas dizem que não é nada demais, mas riem por trás das costas. Ela aprendeu a esconder o que ama, porque expor é se tornar vulnerável, e ser vulnerável para ela é o mesmo que se ferir. Yuri. Por que falar sobre a Yuri? Yuri é o mistério do clube. Reservada, elegante e perdida dentro da própria mente. Ela fala com calma, escolhe bem as palavras. E parece estar sempre no controle, mas essa calma é apenas o verniz sobre algo muito mais caótico. O poema que ela escreveu é um espelho delicado desse conflito interno. O guaxinim aconteceu no meio da noite, enquanto eu estava cortando um pão para um lanche culpado.
minha atenção foi apanhada pela raspagem de um guaxinim fora da minha janela. Foi, creio eu, a primeira vez que notei minhas estranhas tendências de uma incomum humana. Dei ao guaxinim um pedaço de pão, meu subconsciente bem ciente de suas consequências. Bem ciente de que quando um guaxinim é alimentado, ele volta por mais. A beleza sedutora da minha faca de corte foi o sintoma. O pão, minha curiosidade está com fome. O guaxinim, um impulso. A lua incrementa sua fase e reflete muito mais sobre a luz da lâmina de minha faca. A mesma luz que cintila nos olhos do guaxinim. Eu faço o pão, fresco e macio. O guaxinim fica ansioso, ou eu esteja apenas projetando minhas emoções para o animal recém-satisfeito. O guaxinim começou a me seguir. Podíamos dizer que nos acostumamos um com o outro. O guaxinim fica com fome mais e mais frequentemente. Então, o meu pão sempre servia. Toda vez quebrando minha faca de corte, ele me mostra sua excitação, uma onda de sangue, comportamento clássico. Eu faço o pão e me alimento novamente. A primeira leitura parece apenas uma metáfora sofisticada, algo que só eu descreveria, mas há um desconforto escondido entre as linhas. O guaxinim que ela menciona não é só um animal, é o reflexo do próprio vício dela. A forma como ela fala sobre o guaxinim, sobre como alimentar ele, é o reflexo do impulso, daquilo que nasce da dor e volta sempre que ela tenta ignorar. Cada vez que o alimenta, ele se torna mais faminto. E esse ciclo de se alimentar e ser consumida por ele mostra exatamente o tipo de relação que ela tem com o próprio sofrimento. E Yuri transforma a dor em algo poético, que é a única linguagem que conhece para lidar com o que sente. Ela racionaliza o sofrimento, o descreve com precisão quase científica, como se o ato de entender pudesse torná-lo menos real. Mas o que ela está fazendo no fundo é tentar controlar o incontrolável, dar nome à dor para que ela pareça menor. E então chegamos a Mônica. Diferente das outras, o que a atormenta não é o que sente, é o que sabe. Ela não sofre por uma emoção, mas por uma consciência, por enxergar demais. Buraco na parede. Não poderia ter sido eu. Veja a direção que o concreto se projeta. Um vizinho barulhento? Um namorado irritado? Nunca saberei. Eu não estava em casa. Eu espio por ele, procurando uma pista. Não posso ver. Cambaleio cega como um filme deixado no sol. Mas já é tarde. Minhas retinas, já queimadas como uma cópia permanente daquela imagem sem sentido. É apenas um pequeno buraco. Não era muito claro, era muito profundo, estendendo-se eternamente em tudo, um buraco de infinitas escolhas. Eu percebo agora que eu não estava olhando para dentro, estava olhando para fora, e ele, do outro lado, estava olhando para dentro. Mas ele não estava olhando para mim. Confusa, eu freneticamente olhei ao meu redor, mas meus olhos queimados não podiam mais ver as cores. Há outros nesse quarto? Eles estão falando? Ou eles são simplesmente poemas em folhas planas? O som do frenético rabiscar pregando peças em meus ouvidos. O quarto começa a se dobrar, se fechando em mim. O ar que respiro se dissipa antes que chegue aos meus pulmões. Entro em pânico. Deve ter uma saída. Está bem ali. Ele está bem ali. Engolindo meus medos, eu brando minha caneta. O buraco na parede é o ponto em que sua lucidez começa a sangrar. Ela descreve a fenda na parede como algo estranho, fora do lugar. E é exatamente isso que ela sente em relação a si mesma. Há algo dentro dela que não pertence àquele mundo de papel. E esse algo é a consciência de existir. O buraco é o primeiro contato de Mônica com a verdade. E é por isso que ela vislumbra o nosso mundo, o real. E ao ver o que está além, nasce nela um sentimento humano demais para uma personagem. Inveja. Inveja da liberdade, inveja do acaso, inveja da vida. Cada verso do poema é um passo mais fundo nesse abismo existencial. A curiosidade se mistura com o medo e o medo com o desejo. Ela entende que tudo que ama, tudo que sente foi escrito.
cada palavra sua é apenas código. E que o destino das outras garotas não é trágico por acaso, mas porque alguém decidiu assim. É nesse instante que a Mônica é desperta e se quebra. O buraco na parede deixa de ser uma metáfora e se torna um espelho. Um reflexo distorcido do que ela poderia ser se fosse livre. E, ironicamente, essa busca pela liberdade que a torna prisioneira de si mesma. O buraco na parede é o primeiro grito de sua mente que entende a própria prisão, uma confissão filosófica escondida dentro de um poema simples. Mônica não enlouquece por amor, ela enlouquece por lucidez. E talvez esse seja o destino mais trágico de todos, perceber que a própria existência é só uma história que nunca poderá reescrever. E sim, eu sei que essa parte ficou bem maior do que as outras personagens, mas a Mônica é tão complexa que se eu tentasse resumir tudo, seria injustiça a minha personagem favorita. Os sustos de Doki Doki Literature Club já não surpreendem mais ninguém, mas os poemas, esses continuam doendo, porque eles não são sobre glitches nem sobre metalinguagem, são sobre coisas humanas demais: depressão, vergonha, vício, solidão. Coisas que permanecem mesmo depois que o jogo inteiro termina. É fácil esquecer disso quando se fala de um jogo tão explorado, mas é justamente por isso que vale a pena voltar a ler, porque os poemas são o que sobra quando a polêmica se vai, quando os sustos desaparecem, e ainda assim são a parte mais verdadeira de todo o jogo. Doki Doki já envelheceu, mas as palavras que ele deixou continuam vivas, palavras que ainda conseguem tocar, doer, fazer pensar. E, acima de tudo, lembrar que mesmo dentro de um jogo, alguém sempre se esforçou para ser humano.